O parlamento turco deu a sua tão esperada aprovação à adesão da Suécia à OTAN, a maior aliança militar do mundo, aproximando significativamente o país nórdico da adesão à Aliança Militar Ocidental, depois de meses no limbo. 3 meses depois de Recep Erdogan ter apresentado um projeto de lei sobre a aprovação da adesão ao parlamento, os deputados votaram a favor da sua ratificação na noite de terça-feira, 23 de janeiro. Espera-se agora que o presidente turco sancione o projeto de lei nos próximos dias. A aprovação da Turquia deixa a Hungria como o único país que ainda precisa ratificar a adesão da Suécia. Mais cedo, na terça-feira, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán sugeriu um progresso diplomático ao convidar o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, para uma visita para negociações sobre a questão. Numa carta, escreveu Orbán: "Acredito que um diálogo mais intenso poderia contribuir para reforçar a confiança entre os nossos países e instituições, permitindo assim fortalecer ainda mais os nossos acordos políticos e de segurança." Um porta-voz de Kristersson disse que não tinha nenhum comentário sobre o convite por enquanto, mas o ministro das Relações Exteriores da Suécia, Tobias Billström, disse que antes de responder a isso, que o governo precisaria pensar no que a carta sinaliza. A Suécia solicitou a adesão à OTAN em maio de 2022, em conjunto com a Finlândia, numa mudança histórica na sua política de segurança motivada pela invasão na Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022. As questões envolvendo a Hungria também estavam sendo trabalhadas na Turquia. Por exemplo, a Hungria, que assim como os turcos, mantém boas relações com Vladimir Putin da Rússia do que outros membros da organização, e levantou objeções sobre a adesão da Suécia, travando um processo que exige unanimidade entre os países membros da OTAN antes da votação final na tão esperada reunião da adesão na aliança. Assim como a Suécia, a Finlândia também havia solicitado adesão juntamente com os suecos, e os finlandeses adentraram na aliança no ano passado, após Estocolmo endurecer a sua posição em relação aos membros do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, que Ankara considera terrorista e que possui base política na própria Suécia e Finlândia, em especial na zona norte de ambas as nações. Tem as nossas camisetas e canecas exclusivas do Área Militar. São mais de 70 itens exclusivos na loja. Acesse umapenca.com/área militar e confira as novidades. Buscando contemplar os determinantes e condicionantes da OTAN, a Suécia já assinou um acordo com os Estados Unidos, que dá acesso total a 17 das suas bases militares, e iniciou o processo de integração total na OTAN. A entrada na aliança, quando acontecer, será um grande negócio para um país com uma longa tradição de neutralidade e uma política de não alinhamento que só decidiu abandonar face ao aumento da agressão russa sobre a fronteira das nações no leste europeu. Trata-se ainda de um processo gradual que começou após o fim da Guerra Fria, desde a adesão à União Europeia em 1995, e agora a busca por melhores condições militares, tangenciado definitivamente da neutralidade sueca. Em setembro de 1939, a Suécia declarou a sua neutralidade diante do conflito instaurado em toda a Europa com o avanço da Alemanha nazista. No entanto, após a ocupação alemã da Noruega e da Dinamarca em abril de 1940, a Suécia estava menos bem posicionada para resistir à pressão alemã, para relaxar a sua posição neutra. Foi então que, em junho de 1940, a Suécia assinou um acordo de trânsito com a Alemanha, permitindo que mercadorias e tropas transitassem pela Suécia no seu caminho da Noruega para a Finlândia. Os soldados alemães em rotação de e para a frente de guerra fizeram cerca de 250 mil viagens através do território sueco até agosto de 1943. Além disso, a Marinha Sueca também escoltou comboios alemães no Báltico, ações que muitos historiadores desconsideram ser condutas neutras. Os alemães também aumentaram seus laços econômicos e financeiros com o país,
Quando a guerra começou, os alemães tinham mais de 130 empresas ou grupos e empresas na Suécia, que eram na maioria das vezes subsidiárias em empresas alemãs. Havia também empresas que se acreditava serem financiadas por empresas alemãs de cidadãos alemães. Estes incluíam a EG, Krupp, Grupo Siemens, IG Farben e Telefunken Gesellschaft. Além disso, havia mais de 170 empresas suecas, ou grupos de empresas, que em vários graus tinham uma identidade de interesse com empresas alemãs, tais como acordos de patentes em marcas registradas, atividades fictícias e de cloaking, acordos de cartel e entre outras formas. A influência alemã foi significativa na indústria sueca, como minério de ferro e mineração, importação e distribuição de carvão, fabricação de máquinas e máquinas-ferramenta, silvicultura, fabricação de matérias-primas químicas, transporte marítimo e construção naval e aço. Os alemães na época também fizeram investimentos imobiliários na Suécia. O esforço de guerra na Alemanha dependia significativamente das suas importações de matérias-primas e bens das nações neutras. As exportações de rolamentos e esferas da Suécia para a Alemanha foram de vital importância, mas foram até ofuscadas durante os primeiros anos do conflito, quando a Suécia forneceu à Alemanha 40% do seu minério de ferro, antes que as importações de minério de ferro de outros países europeus reduzissem essa dependência. Apesar dos estreitos laços econômicos e do acordo de trânsito com Berlim, a Suécia forneceu abrigos a refugiados que escapavam da Alemanha, bem como da extrema-esquerda comunista soviética. A maioria dos judeus da Dinamarca foi transferida através do estreito para a Suécia. Em 10 de julho de 2023, o presidente turco Recep Erdogan teve uma reunião tripartida com o secretário-geral da OTAN Jens Stoltenberg e com o primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson em Vilnius, onde se realizou a Cimeira da Aliança Atlântica. Antes da reunião, Stoltenberg tinha declarado: ainda é possível ter uma decisão positiva sobre a adesão da Suécia à OTAN aqui em Vilnius. Não temos certezas ou garantias, mas obviamente agora temos a oportunidade de garantir o máximo progresso possível. A Suécia especificou Stoltenberg que cumpriu as condições acordadas na Cimeira de Madrid de 2022. Stoltenberg havia estendido seu mandato para mais um ano e não escondeu que o seu maior objetivo no mandato de 2024 seria aprovar a entrada da Suécia na Aliança Militar do Atlântico Norte. Tudo está agora nas mãos do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán. O governo da Hungria apresentou a ratificação da candidatura sueca à OTAN ao parlamento em 2022, mas a votação final foi adiada repetidamente. Embora a decisão caiba formalmente ao parlamento, o forte controle de Viktor Orbán sobre o seu partido no poder, o Fidesz, significa que a ratificação de fato está nas mãos do primeiro-ministro Orbán. No passado, as autoridades húngaras apresentaram diferentes narrativas a nível interno sobre a candidatura da Suécia, ao mesmo tempo em que insistiam junto dos aliados ocidentais que Budapeste não seria a última a assinar a entrada sueca, mas não foi exatamente este o desfecho. O importante diplomata europeu afirmou: é crucial que esse dossiê avance mais cedo ou mais tarde, e há de fato sinais de que todos os restantes aliados compreenderam a importância de ter a Suécia na OTAN o mais rapidamente possível. Acrescentando ainda que a Turquia, muito mais do que a Hungria, procura ganhos específicos nesse jogo e que no caso de Budapeste claramente a retórica é apenas para alguns ganhos políticos menores, mas não pode ser sustentada quando se enfrenta o conjunto da aliança. Como já destaquei no início desta análise, o primeiro-ministro húngaro enviou uma carta ao sueco Ulf Kristersson para comparecer a Budapeste a fim de discutir a adesão da Suécia à aliança militar da OTAN. Inclusive, o próprio húngaro escreveu este fato em sua conta no X. O convite surge no momento em que a Hungria se tornou o único membro da OTAN que não ratificou a oferta da Suécia de aderir à aliança. Isso porque a aliança exige unanimidade entre todos os países membros. Foram mais de um ano de atrasos em Budapeste e Ankara que frustraram outros aliados que querem expandir a aliança no meio da guerra da Rússia na Ucrânia.
Agradeço a sua participação em mais um vídeo de análise aqui no canal. E se gostou, então se inscreva e ative as notificações.